Bom dia, terceiro ano. Então, galera, hoje nós vamos começar a falar aí, do capítulo 5 do módulo um, que fala aí da evolução do espaço urbano industrial mundial. Bom, vocês já devem ter ouvido já falar da importância da Revolução Industrial, certo? É, já ouviram certamente falar sobre os processos que levaram à primeira Revolução Industrial, o capital acumulado desde a época do mercantilismo, que levou, à industrialização da Inglaterra no final do século XVIII. A Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial e, os constantes lucros que foram sendo acumulados levaram a um grande salto tecnológico, que seria a segunda Revolução Industrial. Então, por exemplo, na parte aí que fala sobre a primeira Revolução Industrial, vocês vão pegar o livro aí e vão marcar o seguinte: os fatores que tornaram possível o advento da indústria. E aqui na página 81 do livro fala: os capitais acumulados durante a época do mercantilismo, as fartas jazidas inglesas de minério de ferro e carvão mineral e a população europeia, que era um grande mercado consumidor. Então, por exemplo, esses são três dos fatores principais para a constituição de um parque industrial, certo? Para a constituição de uma, vamos colocar, de uma manutenção da indústria. A indústria ela só se sustenta com o mercado consumidor. Por exemplo, em 1929 houve produção em massa e o que houve? Houve quebra das principais fábricas, porque aí você tem um estoque muito grande e não tem saída para aquele estoque, certo? E a segunda revolução industrial vai, marcar o surgimento de grandes petroquímicas, do setor metalúrgico, o aço e o petróleo ganham uma importância considerável. E aí marca também o advento dos Estados Unidos como grande potência, porque a segunda revolução industrial tem um impulso muito grande lá nos Estados Unidos. Então, esses foram os principais fatores que levaram à expansão do parque industrial mundial. Claro, nós iremos abordar nas próximas aulas casos específicos. Como assim casos específicos? Vamos falar aí do caso da China, da Índia, mas especificamente na próxima aula. Vamos falar do caso da China, da Índia, dos Estados Unidos, do próprio caso do Brasil, que hoje, dentro da DIT, o Brasil ele produz produtos industrializados, por exemplo, produz carros, aviões, só que não chega a ser tecnologia de ponta. Na DIT antiga, os países colonizados forneciam matéria-prima e os colonizadores produtos industriais. Atualmente, claro, ainda há muitos países que sobrevivem do setor primário, da agricultura, fornecendo matéria-prima, mas há outros que já conseguem se inserir no contexto industrial. Então, por exemplo, aqui na América do Sul, Brasil, Argentina e o Chile em menor escala, são países com parque industrial em crescimento. O outro país que tem um parque industrial em crescimento é o México. Então, essas condições elas vão variando. Claro, tem países como Bolívia, Equador, Peru, Venezuela. A Venezuela que é um grande exportador de petróleo, inclusive, mas se encontra-se numa crise gigantesca. Então, nas próximas aulas, nós vamos abordar casos específicos desses países, beleza? E aqui também fala de alguns conceitos importantes. Os fatores locacionais é algo sempre que eu gosto de ressaltar muito com os alunos, que é o que atrai determinados tipos de indústria para uma cidade, para uma região, para o país. E esses fatores aí, matérias-primas, porque sem matéria-prima não há industrialização, é como se fosse fermento do bolo, a matéria-prima. Transporte, energia, mão de obra e mercado consumidor. Embora nós vivemos numa era automatizada, a mão de obra é fundamental, porque você precisa de alguém para operar as máquinas, certo? E aí energia, E aí é um conceito básico de física, vocês já devem ter estudado lá também, o que transforma uma determinada matéria é você colocar uma energia ali. Por exemplo, para eu transformar isso aqui, a tinta de uma caneta,
em palavras, eu preciso ter energia na mão, né? É um exemplo bobo, mas assim, vamos supor, o nosso corpo, ele precisa de energia, que vem em forma de alimento. Então, matéria-prima é transformada, né, pela energia, seja energia... e aí, né, os diversos tipos de energia nós vamos ver mais à frente, né? Tem a hidrelétrica, nuclear, né? Tudo isso ajuda na manutenção aí desse sistema industrial todo. Transporte, porque a produção, e por exemplo, a CSN, que está em Volta Redonda, ela foi colocada em Volta Redonda por conta da proximidade com o quadrilátero ferrífero, que é um grande fornecedor de matérias-primas, né, aqui no Brasil. É uma área de mineração intensa entre o Porto de Santos e o Porto do Rio de Janeiro. Então, Volta Redonda fica ali no meio das três, o que facilitaria a escoação da produção. Então, a própria localização das fábricas, ela visa muito isso. São questões estratégicas, né, que são levadas em conta aí. E aqui fala, né, a fábrica global, na qual assim, determinados pontos da produção podem ser feitos em países diferentes. Tipo, o motor ser produzido na Itália, o chassi produzido, sei lá, na Alemanha, os pneus na França. Isso acontece, né? É uma escala, é uma produção em larga escala, né? E não necessariamente todas as etapas da produção são concluídas em um país. Então, essas e outras tecnologias são responsáveis pela fábrica global, isto é, por uma nova geografia da indústria, cujas principais características são, e aí é muito importante que vocês peguem o marcador, eu vou marcar aqui com a caneta, e marquem essas características. Informatização em larga escala, relacionada ao armazenamento e transmissão das informações, e busca constante de novas fontes de energia. Produção de novos materiais, como a cerâmica técnica, combinada ao a fabricação, tá estranho aqui no livro, de circuitos integrados e semicondutores. Articulação entre a pesquisa e a tecnologia, que é muito, muito, muito importante nesse contexto nesse novo contexto industrial mundial. Pesquisa e tecnologia tendem a crescer cada vez mais, né? Por exemplo, países como a Índia já investem muito nesse ramo. E é fundamental que o Brasil também comece a investir mais. Porque o que vai ditar o futuro da economia de maioria dos países é isso aqui, pesquisa e tecnologia. A articulação entre a pesquisa e a tecnologia, ampliando os campos de aplicação dos conhecimentos da moderna biotecnologia e da microeletrônica. Segmentação da produção de bens e serviços em redes mundializadas, tendo como suporte os meios técnicos, científicos e informacionais, que permite a terceirização. Então, assim, meio técnico, científico e informacional. O Milton Santos, ele falava que a técnica, a ciência, né, e a informação, principalmente a informação, porque uma empresa ela tem diversas filiais pelo mundo e é necessária uma comunicação. Então a informação ela ganha um papel importantíssimo na própria produção. Então nós vivemos uma era técnico-científico-informacional, em que técnica, ciência e informação se entrelaçam na produção industrial, certo? Se entrelaçam na economia e na vida de maioria das pessoas. E aqui vocês marquem também o quadro terceirização. Processo de transferência de parte da produção de uma empresa para outras. Dessa forma, empresas tentam diminuir os custos, abrindo mão do controle de certas fases do processo produtivo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no supermercado, a empresa de limpeza é uma. E não os funcionários da limpeza não pertencem àquela rede de supermercados, por exemplo. Vamos colocar Extra, vou dar um exemplo. Isso é terceirização. Por exemplo, essa parte aí da manutenção não é feita pelo pessoal lá do Extra. Eles pagam a empresa que paga seus funcionários. Então os funcionários são funcionários da empresa, não são funcionários propriamente da grande rede de supermercados. Entendeu?
Então isso é terceirização e é um conceito muito importante. Valeu? É importante que vocês marquem isso aí. E aí, aqui fala dos dois grandes modelos industriais. O Fordismo, né, produção em linha de montagem, em série, tarefas repetitivas, produção em massa. O filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, eu vou colocar lá para vocês, né, depois quiserem ver. Acho que vocês chegaram a ver ano passado comigo esse filme. Mostra isso, né? Que o Charlie Chaplin ele cria aquela coisa lá das tarefas repetitivas. Ele tanto estava parafusando, né, na fábrica que ele pegou esse hábito. Então eram gestos extremamente repetitivos. Grandes fábricas, almoxarifados gigantescos, exigindo processos de controles complexos. E o pós-Fordismo, que é a época taylorista, o toyotismo, quer dizer, é produção regulada a partir de tarefas diárias, pouco estoque, diversificação, alto nível de terceirização. Isso acontece porque depois da crise de superprodução de 29, todo cuidado é pouco. Então, o modelo toyotista, ele prevê que não haja um grande, vamos colocar, um grande estoque, se não é necessário, mas precisa atender sobretudo a demanda. Desconcentração espacial, entregas diárias de peças, controle simplificado, maior dinamismo. É outra característica também. Às vezes uma fábrica, ela em determinado ponto, ela pode desmontar sua fábrica ali e se instalar em outro lugar. Então essa flexibilidade espacial, né? Nada garante que uma empresa que está aqui hoje vai estar amanhã, entendeu? Então essa mobilidade espacial, ela é uma das características desse período toyotista. Valeu? Então, galera, por hoje é só, tá? Estarei na plataforma lá para vocês tirarem eventuais dúvidas e façam os exercícios. Valeu, galera. Um abraço.